Você já se perguntou como é o inferno? Realmente, o conceito de inferno detalhado na Bíblia tem sido um tema de intriga, debate e contemplação para incontáveis gerações. No seu cerne, o inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte. Como é o inferno? O que a Bíblia diz sobre como é o inferno? Bem-vindos, queridos amigos. Hoje vamos mergulhar profundamente em uma reflexão sobre a vida após a morte, explorando os ensinamentos da Bíblia e desvendando mistérios que têm intrigado a humanidade ao longo dos séculos. O que isso realmente nos revela sobre o além? Se você se interessa por este conteúdo, peço seu apoio com sua inscrição para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. O inferno é fogo ardente e sofrimento. A Bíblia menciona frequentemente que o inferno é ardente. Você já se perguntou como é o inferno? Realmente, o conceito Apocalipse 2010 diz: "E o enganador deles foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta, o anticristo e o falso profeta também estão, e eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos." A punição eterna é realmente o que espera os perdidos? A resposta é sim. As palavras usadas deixam pouca margem para dúvida. O grego não poderia expressar isso de forma mais veemente ao mencionar tanto dia como noite na frase "pelos séculos dos séculos", que literalmente significa até os séculos dos séculos. E Jesus foi citado dizendo que fogo nunca se apaga. Marcos 9:43, "Se sua mão faz você tropeçar no pecado, corteia." Isso significa afastar-se da fonte da tentação. É melhor entrar na vida aleijado do que ter duas mãos e entrar no inferno no fogo inextinguível. Você sabia que a palavra inferno vem da antiga tradução grega do termo hebraico para Vale de Hinnom? Este era um lugar fora das muralhas de Jerusalém que foi contaminado com a adoração de Moloque e sacrifícios humanos, levando ao seu uso como aterro sanitário, onde o lixo era queimado. O fogo ardente e os vermes que o infestavam fizeram dele uma representação vívida e impactante do destino dos condenados. Este lugar também é chamado de Lago de Fogo em Apocalipse 2315, onde a morte e o Hades, o reino dos mortos, são lançados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, separação eterna de Deus. E se nome de alguém não for encontrado escrito no livro da vida, ele será lançado no Lago de Fogo. A mensagem de Jesus era clara, sabendo o quão terrível é o inferno. Qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Portanto, não podemos pensar no reino de Deus apenas no contexto da recompensa, devemos também pensar em termos de sacrifício, trevas e desespero. O inferno também é descrito como um lugar de completa escuridão. Em Mateus 8:12, é dito que alguns serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagine estar em um lugar tão escuro que você não pode ver nada, e tudo o que pode ouvir são sons de tristeza e desespero. O uso de artigos definidos com choro e ranger de dentes enfatiza a natureza aterrorizante da cena. Você rangeria os dentes nesse momento apenas se estivesse sofrendo uma dor insuportável. No inferno, há um ranger de dentes perpétuo, isso é certo. Jesus não evitou falar sobre o inferno de fato. Ele fez isso com mais frequência do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Existem certos ministérios que nunca mencionam o inferno ou qualquer coisa relacionada em seus sermões. Eles serão separados de Deus e de qualquer outra fonte de verdadeiro conforto e serão lançados nas trevas. É a escuridão que resulta de ser excluído do céu, a terra da luz. Sem esperança, é a escuridão que resulta de ser excluído do céu, a terra da luz. Aqueles que estavam do lado de fora estão nas regiões das trevas, mas isso não é o pior. Haverá choro e ranger de dentes. A miséria dos condenados é descrita como uma grande aflição, lágrimas derramadas sem propósito e angústia do espírito, orando eternamente. Isso descreve o sofrimento que os condenados experimentarão como resultado da ira de Deus. Aqueles que são condenados por seus pecados rangerão os dentes, olhando invejosamente para a felicidade dos outros e refletindo com medo sobre a perspectiva passada que agora passou. É solidão. A solidão é um dos sofrimentos mais profundos. A sensação de total isolamento, de estar completamente separado do amor e da misericórdia de Deus, pode ser uma das características mais marcantes do inferno. Em 2 Tessalonicenses 1, disse que essas pessoas pagarão um preço e sofrerão a punição da destruição eterna, sendo expulsas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É impossível haver um Deus que não puna o pecado. A ideia de que um Deus que é amor não pode punir o pecado ignora o fato de que Deus também é santo e deve agir de acordo com o que é justo e equitativo no mundo. A punição mencionada aqui é definida como destruição eterna, usando a palavra aionios, que é usada 7 vezes no Novo Testamento e nunca se refere à aniquilação. O termo refere-se à perda do bem-estar ou à destruição do propósito da vida. Em Lucas 5:37, os odres aos quais Jesus se refere foram destruídos,
o que significa que eles não eram mais úteis. Eles ainda existiam, mas não podiam ser usados novamente. No entanto, a presença do fogo não é a única coisa que caracteriza o inferno. Enquanto o Senhor estava com eles no fogo, os 3 jovens hebreus em Daniel 3 não experimentaram nenhum desconforto verdadeiro. Fiel ao seu nome, o inferno é um lugar onde os humanos, separados de Deus e de tudo que é bom e abençoado em sua presença, se encontram. O conceito de inferno, conforme descrito na Bíblia, é resumido na frase da presença do Senhor. Não há mais nada que precise ser dito sobre seus horrores, exceto pelo fato de que Deus e todos os aspectos de seu caráter estarão ausentes do inferno, exceto por sua justiça implacável e santa. Não é errado que Deus se vingue. Entendemos isso quando compreendemos o que a palavra vingança significa. Em grego antigo, a palavra traduzida como vingança não tem conotação de ser vingativo. É um termo composto que vem da mesma raiz da palavra traduzida como justiça e transmite a ideia de uma administração firme da justiça que não vacila. Quando vemos o termo destruição eterna, não devemos abandonar o pensamento de que o tormento é eterno. Assim como as bênçãos do céu são eternas, assim também é a penalidade do inferno. O inferno é literal ou simbólico. Agora, algumas pessoas pensam que essas descrições podem ser simbólicas, como metáforas para nos ajudar a entender o quão ruim é. Seja um fogo literal ou uma escuridão simbólica. O ponto principal é que o inferno é um lugar terrível. No Antigo Testamento, a palavra hebraica frequentemente traduzida como inferno é Sheol, que se refere ao reino dos mortos. É um lugar de escuridão onde os ímpios vão após a morte. Qual é a origem do inferno? Muitos se perguntaram por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. A criação do inferno está intimamente ligada aos anjos caídos. O inferno é um lugar de sofrimento, inicialmente preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Segundo Jesus, o inferno foi originalmente destinado ao diabo e seus anjos. No entanto, os seres humanos acabam lá porque escolheram se alinhar com o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Em outras palavras, o inferno nunca foi destinado a ser habitado por uma única pessoa, embora algumas pessoas acabem lá. E, no final, Satanás e os outros anjos caídos serão condenados. Se uma pessoa termina no inferno, isso é por causa de sua própria escolha. Isso também é verdade para o inferno, que originalmente não foi planejado para o homem. Se alguém for parar no inferno, ele tem apenas a si mesmo para culpar. Não é a vontade de meu Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Jesus disse em Mateus 8:14. É por isso que Deus oferece a oportunidade de ser salvo. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Jesus morreu na cruz para nos salvar de uma eternidade no inferno. Qual é a principal causa do inferno? Em Mateus 4:3, Jesus disse: o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles reunirão do seu reino tudo o que causa pecado e todos os que cometem iniquidade. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então o inferno é um estado ou lugar onde os ímpios sofrerão punição por seus pecados. É importante lembrar que o inferno não é um castigo arbitrário, mas a consequência natural de rejeitar a Deus e sua oferta de salvação. Ao rejeitar a Deus, uma pessoa opta por se separar de sua presença. E assim, o inferno é o resultado final dessa escolha, um lugar de punição e separação eterna de Deus. Por fim, não podemos ignorar as palavras de Jesus. Ele nos alertou sobre o inferno com frequência, não para nos assustar, mas para nos lembrar da importância de fazer uma escolha sábia e escolher a vida eterna. A Bíblia nos encoraja a escolher o caminho que leva à vida. Como disse Moisés, Deus colocou a vida e a morte diante de nós e nos aconselha a escolher a vida. Não podemos ser verdadeiros com nós mesmos e com os outros sem falar sobre o inferno e seus horrores. A realidade é que todos os que rejeitam o Filho de Deus estarão lá por toda a eternidade. O inferno é um lugar de julgamento, preparado para os que rejeitam a verdade. Se você ainda não fez sua escolha, que está esperando se você deseja receber Jesus como seu Salvador, repita essa oração depois de mim em voz alta ou em seu coração, de qualquer maneira. Ó Pai Celestial, hoje venho a Ti e escolho acreditar em Ti. Confio em Ti, Jesus, como meu Salvador e Senhor. Me perdoa por todos os meus pecados. Ajuda-me a viver para Ti todos os dias da minha vida. Amém.